Nos últimos meses da guerra, enquanto os exércitos aliados avançavam sobre o território alemão, centenas de mulheres da SS começaram a abandonar seus postos nos campos de concentração. Algumas queimaram documentos, outras se desfizeram de seus uniformes. Muitas simplesmente desapareceram. Elas haviam recebido treinamento em Ravensbrück, servido em Auschwitz, Majdanek ou Stutthof e desempenhado funções-chave dentro do sistema. Não eram figuras públicas e não ocupavam altos postos, mas seu poder era absoluto dentro dos muros. Com a rendição, seus nomes apareceram nos relatórios, mas seus paradeiros permaneciam sem resposta. O que aconteceu com as guardiãs após a queda do Terceiro Reich? Como as forças aliadas agiram para encontrá-las? Guardiãs do Terceiro Reich, mulheres no coração do terror nazista. A incorporação de mulheres no aparato repressivo nazista representa um dos capítulos menos explorados do Terceiro Reich. Enquanto a história documentou amplamente as atrocidades cometidas por figuras masculinas como Heinrich Himmler ou Rudolf Höss, aproximadamente 3.500 mulheres desempenharam papéis cruciais na máquina de terror, particularmente nos campos de concentração e exterminação. Esse fenômeno desafia a narrativa tradicional que vê a violência sistemática como um domínio exclusivamente masculino. Os anúncios publicados em jornais alemães a partir de 1939 refletiam a natureza enganosa do recrutamento. Mulheres saudáveis entre 20 e 40 anos são necessárias para a base militar, prometiam, oferecendo bons salários, comida, hospedagem e roupas gratuitas. O que essas ofertas deliberadamente ocultavam era que o trabalho envolvia supervisionar campos de concentração e que as roupas fornecidas seriam uniformes da SS. A motivação econômica foi fundamental no processo de recrutamento. Para muitas jovens de famílias pobres, com educação limitada e poucas oportunidades profissionais, trabalhar em um campo de concentração significava um salário superior, moradia confortável e independência econômica. Essa realidade econômica era mais atraente do que o trabalho fabril disponível para mulheres da classe trabalhadora, especialmente em tempos de guerra. No entanto, o fator ideológico não deve ser subestimado. Muitas das recrutadas já haviam sido doutrinadas em organizações juvenis nazistas e acreditavam firmemente na retórica racial do regime. Ravensbrück foi estabelecido como um centro de treinamento para todas as guardiãs do sistema de campos. Nesse complexo exclusivo para prisioneiras, localizado no norte da Alemanha, as futuras supervisoras recebiam um treinamento intensivo de 4 semanas, que combinava doutrinação ideológica e preparação prática. O programa transformava mulheres comuns em engrenagens eficientes do sistema de extermínio, ensinando-as a ver os prisioneiros como sub-humanos, a aplicar punições sem hesitação e a manter o controle absoluto sobre as populações cativas. Elas aprendiam aspectos administrativos, controle de multidões, uso de armas, aplicação de punições corporais e técnicas de interrogatório, enquanto lhes era incutida a superioridade ariana e a necessidade de purificar a sociedade alemã. Depois de treinadas, as guardas eram distribuídas por toda a rede de campos nazistas. Suas funções cobriam um espectro mais amplo do que o frequentemente reconhecido. Além da vigilância de barracos e áreas de trabalho, participavam nas seleções que determinavam imediatamente o destino dos novos deportados, organizavam revistas corporais humilhantes, supervisionavam rações alimentares deliberadamente insuficientes, aplicavam punições e gerenciavam aspectos logísticos da exterminação industrializada. Dentro do sistema hierárquico, as guardas ocupavam posições intermediárias, subordinadas a comandantes masculinos, mas com autoridade absoluta sobre as prisioneiras. Essa dinâmica criava o que os historiadores chamam de microsistemas de poder absoluto, onde mulheres, muitas vezes jovens, exerciam controle total sobre a vida e a morte de milhares de pessoas. A capacidade de infligir sofrimento de forma arbitrária se tornava para muitas uma forma inédita de empoderamento, pervertido, mas real. Figuras como Maria Mandel exemplificam as carreiras possíveis dentro do sistema. Ao alcançar a patente de SS Oberaufseherin, supervisora-chefe em Auschwitz, Mandel supervisionava toda a seção feminina de Birkenau, implementando sistemas de punição coletiva e escolhendo pessoalmente vítimas para os experimentos do Dr. Joseph Mengele.
Sua carreira avançou precisamente devido à sua eficiência na implementação do terror sistemático. O caso de Irma Grese é particularmente emblemático. Recrutada aos 18 anos, sua ascensão foi meteórica, tornando-se aos 20 anos supervisora de um setor onde controlava diretamente 30.000 prisioneiras judias. Sua extrema juventude contrastava com a sofisticação de sua crueldade. Ela usava um chicote de montar para mutilar os seios de prisioneiras atraentes, treinava cães especificamente para atacar prisioneiros e selecionava pessoalmente vítimas para a câmara de gás com base em critérios arbitrários, como inveja de prisioneiras com cabelo particularmente bonito. O sadismo demonstrado por muitas guardas desafia as categorizações simplistas do comportamento feminino. Hildegard Lechert, apelidada de A Tigresa, era conhecida por suas transformações faciais durante seus ataques, como se uma força demoníaca tivesse tomado o controle de sua mente e corpo, de acordo com testemunhos de sobreviventes. Herta Both usava sua altura imponente, 1,82 m, para intimidar fisicamente prisioneiras desnutridas, batendo nelas sistematicamente quando caíam sob o peso de cargas impossíveis. Essa violência não era acidental, mas estrutural para o funcionamento do sistema. A rotação regular de guardas entre diferentes campos ajudava a normalizar os crescentes níveis de brutalidade. Uma guarda poderia começar suas funções em Ravensbrück, realizando tarefas principalmente administrativas, depois ser transferida para Auschwitz, onde a industrialização da exterminação exigia níveis mais elevados de desumanização, e finalmente terminar em Bergen-Belsen, gerenciando condições que praticamente garantiam a morte por inanição e doenças. Algumas avaliações de desempenho recuperadas revelam critérios de promoção baseados especificamente na disposição de aplicar punições extremas sem hesitações emocionais. Demonstra firmeza apropriada para com elementos subhumanos, indicava uma avaliação positiva de Juana Bormani, que foi posteriormente executada por crimes de guerra. Essa instrumentalização burocrática da violência feminina representava uma inovação perversa do sistema nazista. O colapso do Terceiro Reich nos últimos meses de 1944 e no início de 1945 provocou reações diversas entre as guardas. Algumas, reconhecendo a iminente derrota, abandonaram seus postos tentando se misturar à população civil. Outras, particularmente as mais ideologicamente comprometidas, permaneceram nas funções até o último momento, continuando as execuções mesmo quando as tropas aliadas se aproximavam. Documentos recuperados mostram que, em Bergen-Belsen, as guardas continuaram administrando condições de fome deliberada durante a semana anterior à sua libertação, quando a derrota da Alemanha já era incontestável. A queda do Terceiro Reich, a caçada às guardas da SS. A queda do Terceiro Reich em maio de 1945 gerou um estado de caos generalizado. Enquanto figuras proeminentes do regime tentavam fugir ou se suicidar, milhares de colaboradores de menor escalão, incluindo as guardas dos campos, enfrentavam um futuro incerto em uma Alemanha ocupada por forças que vinham para ajustar contas pelos horrores descobertos. As primeiras capturas ocorreram durante a própria liberação dos campos. Bergen-Belsen, liberado por tropas britânicas em 15 de abril de 1945, oferece um caso paradigmático amplamente documentado em relatórios militares e fotografias históricas. Os soldados britânicos do 11º Regimento Blindado encontraram uma cena apocalíptica, aproximadamente 10.000 cadáveres em decomposição entre barracões lotados de prisioneiros moribundos. A magnitude do horror provocou reações viscerais entre as tropas veteranas. Neste contexto, as forças britânicas detiveram 47 membros do pessoal da SS presentes, incluindo 21 mulheres. Fotografias históricas mostram guardas como Irma Grese, Elisabeth Volkenrath e Herta Ehlert, alinhadas em formação, mantendo compostura enquanto ao seu redor estavam as vítimas de sua administração. O major Norman Wickham documentou a incapacidade inicial de muitas guardas de compreender a gravidade de sua situação, descrevendo atitudes que oscilavam entre indignação por sua detenção e expectativas de tratamento privilegiado.
Simultaneamente, tropas americanas libertavam campos como Buchenwald e Dachau, enquanto o Exército Vermelho já havia descoberto Auschwitz e Majdanek. Em cada local, o padrão se repetia: guardas tentando se misturar com as prisioneiras, descartando rapidamente os uniformes, tentativas de fuga aproveitando a confusão inicial e detenções frequentemente violentas quando sobreviventes identificavam suas torturadoras. Em Stutthof, algumas guardas foram linchadas por prisioneiras libertadas antes que as tropas soviéticas pudessem intervir, evidenciando a intensidade do ódio acumulado. A identificação sistemática das guardiãs fugitivas apresentou desafios significativos. Ao contrário dos oficiais masculinos de alto escalão, cujos rostos eram amplamente reconhecíveis, as guardiãs frequentemente careciam de notoriedade pública, facilitando seu desaparecimento entre a população deslocada. Os aliados implementaram gradualmente metodologias complementares para localizá-las. Os sobreviventes desempenharam um papel fundamental, apontando fisicamente as perpetradoras ou fornecendo descrições detalhadas. Particularmente valiosos foram os testemunhos de prisioneiras que haviam trabalhado em escritórios administrativos, com acesso a registros e conhecimento de nomes completos. Catherine Niger, sobrevivente tcheca de 23 anos, forneceu informações cruciais ao identificar Herta Botte e vinculá-la a múltiplos assassinatos em Bergen-Belsen. A documentação confiscada dos escritórios da SS, embora parcialmente destruída durante a evacuação, forneceu provas burocráticas inestimáveis. As listas de pagamento, avaliações de desempenho e registros de transferências entre campos permitiram elaborar listas preliminares de guardiãs procuradas. Particularmente valiosos foram os arquivos de Ravensbrück, que documentavam o treinamento inicial de todas as guardiãs do sistema. Os programas de desnazificação implementados nas áreas ocupadas incluíam questionários obrigatórios, Fragebogen, nos quais os residentes deveriam declarar afiliações anteriores. A verificação cruzada desses documentos com listas de pessoal procurado permitiu identificar casos de falsificação deliberada de antecedentes profissionais, levando a prisões adicionais durante o verão e o outono de 1945. As condições iniciais de reclusão variavam consideravelmente conforme a zona de ocupação. As primeiras detidas britânicas e americanas foram frequentemente encarceradas em instalações improvisadas, incluindo os mesmos campos onde haviam servido. Em Bergen-Belsen, guardiãs como Irma Grese foram inicialmente recolhidas em barracos previamente utilizados para o pessoal da SS, criando uma inversão das circunstâncias. As autoridades soviéticas implementaram uma abordagem mais severa, transferindo as detidas para centros de interrogatório em Berlim, Cracóvia e Moscou, onde condições espartanas e técnicas agressivas produziam confissões com valor probatório questionável, mas dados práticos sobre a localização de outras perpetradoras. Documentação soviética desclassificada décadas depois revelaria que aproximadamente 249 guardiãs foram inicialmente detidas na zona oriental, com taxas significativamente mais altas de mortalidade sob custódia, em comparação com as zonas ocidentais. As guardiãs foram progressivamente forçadas a participar da limpeza dos campos, enfrentando diretamente as consequências físicas de sua administração. Fotografias históricas mostram figuras como Herta Botte carregando corpos para enterros em massa em Bergen-Belsen, trabalho realizado sem luvas, sob ordem explícita das autoridades britânicas, como forma de confrontar os resultados tangíveis de sua negligência criminal. Botte posteriormente descreveria essa experiência como traumática, mencionando que seu maior medo era contrair tifo enquanto manipulava cadáveres. Preocupação que sobreviventes judeus acharam reveladora das contínuas prioridades moralmente invertidas. Os primeiros interrogatórios documentaram padrões consistentes de defesa entre as guardas detidas. A maioria negava o conhecimento sobre o extermínio em massa, descrevia funções exclusivamente administrativas e alegava ter tratado as prisioneiras de maneira humanitária dentro das limitações impostas pelos superiores. Quando confrontadas com testemunhos específicos, muitas recorriam a estratégias de minimização, eu só seguia ordens, ou alegavam coação, teriam me enviado como prisioneira se eu tivesse recusado. Irma Grese constituiu uma exceção notável,
mantendo uma postura desafiadora e ocasionalmente expressando lealdade ideológica contínua ao nazismo durante interrogatórios documentados pelo major britânico J. Smallwood. Até o final de 1945, aproximadamente 1.000 guardas estavam sob custódia dos aliados, representando menos de 30% do total estimado. As outras permaneciam foragidas, muitas já estabelecidas com documentos falsificados em áreas rurais da Áustria, nas regiões alpinas da Baviera ou em áreas próximas à fronteira dinamarquesa. A relativa facilidade com que muitas evitaram a captura inicial levanta questões sobre a real prioridade atribuída à sua perseguição comparada a OS oficiais masculinos. Enquanto isso, as forças de ocupação discutiam como processar crimes sem precedentes históricos ou um quadro jurídico preexistente. O conceito emergente de crimes contra a humanidade exigia uma formulação jurídica precisa, enquanto considerações logísticas sobre a capacidade do sistema judicial militar levantavam dilemas práticos. As respostas divergentes a essas questões em diferentes zonas de ocupação determinariam significativamente o destino jurídico das guardas capturadas. Julgamentos e execuções, a condenação das guardas do Holocausto. Os julgamentos contra as guardas dos campos representaram um capítulo sem precedentes na jurisprudência internacional. Enquanto os julgamentos de Nuremberg processavam as principais figuras do regime, tribunais militares específicos estabelecidos pelas potências ocupantes assumiram a tarefa de julgar milhares de perpetradores diretos das atrocidades, incluindo mulheres que haviam atuado como guardas e supervisoras. O primeiro processo significativo contra guardas femininas foi o julgamento de Bergen-Belsen, iniciado em 17 de setembro de 1945, sob jurisdição britânica em Lüneburg. Entre os 45 acusados estavam 16 mulheres, incluindo Irma Grese, Elisabeth Volkenrath, Juana Bormann e Herta Ehlert. O Tribunal Militar, presidido pelo Major-General HPM Berney Ficklin, estabeleceu precedentes fundamentais ao articular juridicamente a responsabilidade individual por crimes massivos cometidos sob autoridade estatal. A estrutura processual combinava elementos dos sistemas jurídicos anglo-saxão e continental, permitindo o contra-interrogatório direto, mas também admitindo declarações juramentadas como evidência. As acusações oficiais foram deliberadamente limitadas a crimes cometidos contra cidadãos aliados, evitando controvérsias jurídicas sobre a jurisdição em crimes contra alemães ou apátridas. Os testemunhos apresentados durante 54 dias de julgamento revelaram um cenário aterrador de brutalidade sistemática com a participação direta das mulheres. Anita Lasker, sobrevivente de Auschwitz e violoncelista profissional, descreveu como Irma Grese selecionava pessoalmente vítimas para experimentos médicos com base na atração física. Outra testemunha, Dora Safran, detalhou a observação direta de Grese liberando cães especialmente treinados contra prisioneiras grávidas, descrevendo sua expressão como estática durante esses episódios. A defesa das acusadas seguiu padrões previsíveis, embora com variações significativas. Irma Grese, representada pelo Major LSW Cranfield, construiu sua argumentação com base em 3 pilares: juventude e inexperiência, obediência obrigatória às ordens superiores e negação factual das acusações específicas. No entanto, ocasionalmente, ela se desviava dessa estratégia cuidadosamente construída com declarações espontâneas que revelavam convicções ideológicas intactas, desconcertando até mesmo seu próprio advogado. A ampla cobertura da mídia internacional do julgamento estabeleceu arquétipos culturais duradouros sobre as perpetradoras femininas, particularmente cristalizados na figura de Irma Grese. Os correspondentes expressaram confusão diante da contradição entre sua aparência física atraente e as atrocidades documentadas. Evelyn Waugh, que cobriu o julgamento para o Daily Telegraph, descreveu o impacto perturbador de observar jovens alemãs atraentes relatando meticulosamente a eliminação sistemática de crianças sem demonstrar nenhuma emoção. Em 17 de novembro de 1945, o tribunal anunciou os veredictos: Irma Grese, Elisabeth Volkenrath,
Juana Bormann e outras 8 pessoas foram condenadas à morte por crimes de guerra. As execuções foram agendadas para dezembro, permitindo apelações formais, embora praticamente garantindo que o resultado permanecesse inalterado. Os últimos dias das condenadas foram meticulosamente documentados pelo capelão militar britânico T.J. Williams. Segundo seu depoimento, Irma Grese demonstrou uma obsessiva preocupação com sua aparência física durante a execução iminente. Na manhã de 13 de dezembro de 1945, Grese foi executada por enforcamento na prisão de Hamelin, tornando-se, aos 22 anos, a criminosa de guerra mais jovem a ser executada sob jurisdição britânica. Suas últimas palavras documentadas foram uma simples ordem ao carrasco: Schnell, rápido. Albert Pierrepoint, o carrasco oficial britânico que executou pessoalmente 200 criminosos de guerra nazistas, descreveu posteriormente em suas memórias publicadas a impressão particular deixada pelo comportamento de Grese diante da morte iminente. Ela se aproximou da forca como se estivesse entrando em uma festa elegante. Não vi medo, apenas compostura e talvez desprezo. Simultaneamente, na Polônia, o julgamento de Auschwitz estava sendo realizado sob a jurisdição soviético-polonesa. Maria Mandel, que supervisionava a seção feminina de Auschwitz-Birkenau, foi processada junto com outros 39 oficiais do campo. As evidências apresentadas descreveram seu papel central no desenvolvimento do sistema de extermínio, incluindo inovações processuais para aumentar a eficiência no processamento de transportes em massa. Testemunhos a vincularam diretamente com seleções rotineiras e com a escolha de crianças especificamente para experimentos médicos supervisionados por Josef Mengele. O Supremo Tribunal Nacional da Polônia a condenou à morte em 22 de dezembro de 1947. Sua execução por enforcamento na prisão de Montelupice, Cracóvia, encerrou o capítulo de uma das autoras mais letais do Holocausto. O julgamento de Stutthof, realizado em Gdansk entre abril e maio de 1946, processou outro grupo significativo de guardas femininas, incluindo Gerda Steinhoff, Jenny Wanda Barkman, Elizabeth Becker, Wanda Klaff e Iwa Paradis. Fotografias históricas documentam o momento em que as 5 guardas condenadas foram transportadas para a execução pública por meio de forcas instaladas na colina Biskupia Gorka. Aproximadamente 50 mil cidadãos poloneses presenciaram as execuções em 4 de julho de 1946, constituindo um dos últimos casos documentados de execução pública na história jurídica europeia moderna. Outro caso emblemático foi o de Ilse Koch, esposa do comandante de Buchenwald Karl Otto Koch. Embora tecnicamente não empregada como guarda, mas presente como esposa do comandante, a bruxa de Buchenwald exercia a autoridade de fato sobre os prisioneiros. As acusações específicas incluíam selecionar pessoalmente prisioneiros com tatuagens interessantes para serem assassinados, ordenando posteriormente o processamento da pele deles para produzir objetos decorativos, incluindo abat-jour e encadernações. Após um julgamento inicial sob jurisdição americana, que resultou surpreendentemente em uma sentença reduzida, posteriormente comutada, o protesto internacional motivou um segundo julgamento sob as autoridades alemãs em Augsburg, 1951. Este tribunal emitiu sentença de prisão perpétua. Koch permaneceu presa até seu suicídio na prisão de Aishach, 1967, mantendo até o fim a negação categórica das acusações específicas. Os julgamentos específicos contra as guardas revelaram padrões defensivos recorrentes que os historiadores jurídicos categorizaram sistematicamente posteriormente. Um desses foi o argumento de coerção estrutural, no qual as acusadas alegavam que não tinham alternativa e que cumpriam ordens sob ameaça de consequências severas. Esse argumento foi sistematicamente rejeitado quando as evidências demonstraram que as guardas podiam solicitar transferências sem represálias documentadas. Outro argumento comumente utilizado foi a negação de conhecimento. As acusadas afirmavam que desconheciam o propósito final do campo de concentração. No entanto, esse argumento foi invalidado por meio de provas documentais que mostravam treinamento específico e o acesso físico inevitável a instalações de extermínio visivelmente evidentes.
Além disso, algumas se defenderam com minimização seletiva, argumentando que apenas realizavam funções administrativas e que nunca participaram pessoalmente de atos de violência. No entanto, esse argumento foi contradito por testemunhos cruzados de múltiplos sobreviventes que identificaram perpetradoras específicas em atos violentos diretos. Em certos casos, as rés alegaram que aceitaram o cargo devido a dificuldades financeiras e não por convicção ideológica. Esse argumento foi parcialmente aceito como uma circunstância atenuante, especialmente nos casos de rés muito jovens sem histórico prévio em organizações nazistas. Por fim, algumas tentaram relativizar as circunstâncias, dizendo que as condições eram difíceis para todos, inclusive para o pessoal. Esse argumento foi sistematicamente rejeitado como moralmente indefensável, dada a disparidade fundamental entre as condições documentadas no campo e aquelas vividas pelo pessoal responsável. Apesar desses processos judiciais, apenas uma fração das guardas enfrentou consequências legais severas. Das aproximadamente 3.500 mulheres que serviram nos campos, menos de 100 receberam sentenças significativas, e apenas cerca de uma dúzia foi executada. A maioria nunca foi identificada, localizada ou processada, beneficiando-se do caos do pós-guerra, da destruição sistemática de documentos e da mudança de prioridades entre as potências ocupantes. Em 1949, os tribunais militares ocidentais estavam progressivamente reduzindo suas atividades, enquanto as autoridades alemãs emergentes começavam a assumir jurisdição sobre os casos pendentes. Essa transição coincidiu com uma mudança fundamental nas prioridades geopolíticas, em que a contenção do comunismo soviético substituía a perseguição aos nazistas como imperativo político do Ocidente. A grande fuga, como as guardas da SS escaparam da justiça. Enquanto alguns rostos proeminentes do pessoal feminino dos campos enfrentaram execuções ou longas penas de prisão, a maioria das guardas da SS conseguiu evitar julgamentos significativos. Essa impunidade em larga escala resultou de uma combinação de fatores: a destruição deliberada de registros administrativos pelas SAS nas fases finais da guerra, a desorganização inicial das forças ocupantes e, por fim, a mudança de prioridades para a reconstrução europeia e a emergência da Guerra Fria. O caos que se seguiu à rendição alemã criou condições ideais para fuga e ocultação. Com milhões de refugiados e pessoas deslocadas cruzando fronteiras constantemente, guardas não identificadas podiam facilmente se misturar às massas desarraigadas. Para aquelas que não ocupavam cargos de destaque, bastava muitas vezes uma simples mudança de nome, localização e aparência para iniciar uma nova vida anônima. Hildegard Neumann, supervisora em Ravensbrück e participante ativa em seleções para experimentos médicos, exemplifica essa dinâmica. Após desertar do posto dias antes da libertação soviética, obteve documentos falsos como Hilda Brunner, estabelecendo-se inicialmente em uma área rural próxima à Baviera. Posteriormente, casou-se, adotou o sobrenome do marido, trabalhou como empregada doméstica por décadas e nunca foi identificada até sua morte natural em 1979, quando parentes descobriram acidentalmente um uniforme da SS cuidadosamente preservado entre seus pertences. Rotas de fuga mais sofisticadas estavam disponíveis para guardas femininas com conexões adequadas ou recursos financeiros. As chamadas Ratlines, linhas dos ratos, constituíam redes clandestinas de fuga organizadas por simpatizantes nazistas, elementos do Vaticano, setores da Cruz Vermelha Internacional e governos sul-americanos receptivos. Embora essas rotas tenham sido criadas principalmente para oficiais homens de alta patente, documentos posteriores confirmam uma participação feminina significativa nesses sistemas de evasão. A Argentina, durante a presidência de Juan Domingo Perón, 1946-1955, representou um destino privilegiado para essas fugas organizadas. A simpatia ideológica do regime peronista, combinada com o interesse estratégico em adquirir conhecimento técnico alemão, criou condições extremamente favoráveis para a integração discreta de ex-nazistas.
Comunidades germânicas pré-existentes em regiões como Bariloche e Córdoba facilitavam a assimilação cultural imediata, ao mesmo tempo que ofereciam proteção contra a exposição externa. Particularmente notório foi o caso de Hermine Braunsteiner, supervisora em Majdanek e Ravensbrück, documentadamente responsável por brutalidades extremas. Após ser capturada na Áustria, cumpriu uma pena curta de 3 anos e foi libertada em 1950. Posteriormente emigrou para o Canadá e finalmente se estabeleceu em Queens, Nova York, onde viveu como uma dona de casa respeitável sob o nome de Hermine Ryan, até ser descoberta pelo caçador de nazistas Simon Wiesenthal em 1964. A Guerra Fria transformou radicalmente o cenário da justiça transicional pós-nazismo. As potências ocidentais, especialmente os Estados Unidos e o Reino Unido, redirecionaram rapidamente suas prioridades estratégicas da perseguição a criminosos nazistas para o combate ao comunismo global. Essa nova realidade geopolítica criou oportunidades inesperadas para algumas guardas, especialmente aquelas com conhecimentos valiosos sobre a Europa Oriental ou territórios sob controle soviético. Documentos desclassificados décadas depois, sob a Lei de Liberdade de Informação do ZOA e legislação equivalente na Alemanha, revelaram a magnitude anteriormente desconhecida dessa colaboração institucionalizada. Hildegard Lechert foi recrutada ativamente pela CIA e pelo Serviço de Inteligência Alemão BND após cumprir parcialmente sua sentença original. Sua experiência pessoal em territórios sob controle soviético representava um ativo valioso para operações secretas ocidentais contra o bloco comunista. Essa instrumentalização de criminosos nazistas por serviços de inteligência ocidentais não foi um fenômeno marginal, mas sim um programa sistemático. A Operação Paperclip, norte-americana, e operações equivalentes britânicas priorizaram explicitamente a aquisição de conhecimento técnico e capacidades operacionais em detrimento de considerações morais, legais ou éticas. Embora esses programas sejam conhecidos principalmente pelo recrutamento de cientistas e oficiais homens, evidências posteriores demonstram que várias mulheres diretamente ligadas ao sistema dos campos também receberam proteção governamental. Rotas de fuga mais sofisticadas estavam disponíveis para guardas femininas com conexões adequadas ou recursos financeiros. As chamadas Ratlines, linhas de ratos, constituíam redes clandestinas de fuga organizadas por simpatizantes nazistas, elementos dentro do Vaticano, setores da Cruz Vermelha Internacional e governos sul-americanos receptivos. Embora essas rotas tenham sido inicialmente criadas para oficiais masculinos de alto escalão, documentos posteriores confirmam uma significativa participação feminina nesses sistemas de fuga. A Argentina, durante a presidência de Juan Domingo Perón, 1946-1955, foi um destino privilegiado para essas fugas organizadas. A simpatia ideológica do regime peronista, combinada com o interesse estratégico em adquirir conhecimento técnico alemão, criou condições extraordinariamente favoráveis para a integração discreta de ex-nazistas. Comunidades alemãs preexistentes em regiões como Bariloche e Córdoba facilitaram a assimilação cultural imediata, ao mesmo tempo em que ofereciam proteção contra a exposição externa. Particularmente notável foi o caso de Hermine Braunsteiner, supervisora em Majdanek e Ravensbrück, responsável por brutalidades extremas, conforme documentado. Após uma captura inicial na Áustria, cumpriu uma pena curta de 3 anos e foi liberada em 1950. Posteriormente, emigrou para o Canadá e se estabeleceu em Queens, Nova York, onde viveu como uma dona de casa respeitável sob o nome de Hermine Ryan, até ser descoberta pelo caçador de nazistas Simon Wiesenthal em 1964. A Guerra Fria transformou radicalmente o cenário da justiça transicional pós-nazismo. As potências ocidentais, particularmente os Estados Unidos e o Reino Unido, rapidamente redirecionaram suas prioridades estratégicas da perseguição aos criminosos nazistas para o combate ao comunismo global. Essa nova realidade geopolítica criou oportunidades inesperadas para algumas guardas, especialmente para aquelas com conhecimentos valiosos sobre a Europa Oriental ou os territórios sob controle soviético.
Documentos desclassificados décadas depois, com base na Lei de Liberdade de Informação dos Estados Unidos e na legislação equivalente na Alemanha, revelaram a magnitude desconhecida dessa colaboração institucionalizada. Hildegard Lechert foi ativamente recrutada pela CIA e pelo Serviço de Inteligência Alemão BND, após cumprir parcialmente sua sentença original. Sua experiência pessoal em territórios sob controle soviético foi considerada um ativo valioso para operações secretas ocidentais contra o bloco comunista. Essa instrumentalização dos criminosos nazistas pelos serviços de inteligência ocidentais não foi um fenômeno marginal, mas sim parte de um programa sistemático. A Operação Paperclip americana e operações equivalentes britânicas priorizaram explicitamente a aquisição de conhecimento técnico e capacidades operacionais em detrimento de considerações morais, legais ou éticas. Embora esses programas sejam conhecidos principalmente pelo recrutamento de cientistas e oficiais homens, evidências posteriores demonstraram que várias mulheres diretamente envolvidas no sistema de campos também receberam proteção governamental. Até 1950, quando a reconstrução europeia e as tensões da Guerra Fria dominavam completamente a agenda internacional, a maioria das guardiãs fugitivas já havia estabelecido identidades novas suficientemente consolidadas para considerar o perigo imediato superado. No entanto, como demonstraria a reabertura de casos nas décadas seguintes, essa segurança se mostraria ilusória para algumas, quando organizações dedicadas à localização de criminosos nazistas e novas gerações de promotores reabririam investigações aparentemente fechadas. Sob o manto do silêncio, a reintegração das guardiãs SS na sociedade. O período entre 1950 e 1980 representa a fase de reintegração silenciosa para centenas de ex-guardas SS que haviam evitado a captura inicial ou cumprido penas curtas antes de serem liberadas por meio de amnistias seletivas. Enquanto a Europa Ocidental experimentava o milagre econômico do pós-guerra e as tensões da Guerra Fria redefiniam as prioridades geopolíticas globais, essas mulheres se reincorporavam discretamente à sociedade alemã como cidadãs aparentemente comuns, ocultando sistematicamente seu passado. Para aquelas que haviam cumprido penas reduzidas, a liberação nos primeiros anos da década de 1950 coincidiu com um momento extraordinariamente propício para a reinvenção pessoal completa. Os programas de amnistia implementados pelas potências ocupantes, particularmente britânicos e americanos, respondiam fundamentalmente a considerações políticas práticas mais do que a princípios abstratos de justiça. A necessidade de estabilizar a Alemanha Ocidental como bastião anticomunista superava claramente o imperativo de perseguir exaustivamente os perpetradores considerados menores dentro da hierarquia nazista. O caso de Charlotte S. ilustra esse padrão recorrente documentado posteriormente por historiadores. Após servir como guardiã em Ravensbrück por 2 anos, onde sobreviventes a identificaram participando ativamente de seleções e punições corporais sistemáticas, foi condenada a 6 anos de prisão, mas liberada em 1951 por meio de amnistia geral britânica relacionada à transferência da jurisdição para as autoridades alemãs. Recebendo documentos completamente novos, retornou à sua Baviera natal, casou-se adotando o sobrenome do marido e trabalhou como vendedora em uma padaria local até sua aposentadoria em 1978. Aí, seus vizinhos, colegas de trabalho e até seus próprios filhos nunca souberam de sua participação direta no sistema dos campos, descobrindo a verdade apenas após sua morte, quando encontraram documentação escondida meticulosamente preservada junto com fotografias uniformizadas. A reintegração profissional das ex-guardas seguiu padrões reconhecíveis ditados pela necessidade de manter um perfil público absolutamente minimizado. Trabalhadoras fabris em linhas de produção, assistentes domésticas em lares privados, vendedoras no comércio varejista, secretárias administrativas em pequenas empresas ou pessoal de limpeza em instituições públicas. Evitaram sistematicamente profissões com grande controle público, verificações rigorosas de antecedentes ou visibilidade midiática potencial.
Muitas se casaram rapidamente, adotando novos sobrenomes que dificultavam o rastreamento por meio dos registros existentes de pessoal dos campos. As comunidades rurais e pequenas cidades provinciais distantes dos grandes centros urbanos ofereciam ambientes ideais para o anonimato buscado. Ao contrário das áreas metropolitanas, onde concentrações de sobreviventes do Holocausto poderiam potencialmente reconhecê-las acidentalmente, localidades menores permitiam que se estabelecessem com histórias pessoais completamente fabricadas, raramente questionadas pelas comunidades receptoras. A sociedade alemã pós-guerra, confrontada com sua própria culpa coletiva, desenvolveu uma cultura de silêncio tácito sobre o passado recente, criando condições extraordinariamente favoráveis para essas reinvenções biográficas individuais. Na Alemanha Ocidental, a reintegração foi facilitada por políticas governamentais explicitamente projetadas para esse fim. A Lei de Conclusão da Desnazificação, Gesetz zum Abschluss der Entnazifizierung, promulgada em 1951, basicamente encerrou as investigações sobre pequenos infratores, categoria na qual quase todas as ex-guardas sobreviventes foram administrativamente classificadas, independentemente das provas específicas disponíveis. Essa decisão política refletia o crescente consenso entre a administração alemã e as potências ocupantes ocidentais sobre a prioridade à estabilidade sociopolítica imediata em detrimento da busca exaustiva por responsabilidades históricas. Um aspecto particularmente controverso descoberto posteriormente foi o tratamento administrativo do serviço nos campos dentro do sistema de pensões federal alemão. Documentos recuperados mostram que o tempo trabalhado como guarda era frequentemente reconhecido como experiência de trabalho legítima para os cálculos de aposentadoria, permitindo que as perpetradoras eventualmente recebessem benefícios estatais baseados precisamente no período de participação nos crimes contra a humanidade. Essa normalização burocrática do serviço nos campos como trabalho comum completava um ciclo extraordinário, onde um sistema inicialmente criminoso foi retroativamente legitimado por meio de procedimentos administrativos aparentemente neutros. O silêncio constituiu a estratégia definitiva de sobrevivência social para essas mulheres. Ex-guardas raramente discutiam seu passado, mesmo entre elas, mantendo uma estrita compartimentalização da informação, até mesmo durante encontros informais documentados. Testemunhos posteriores de familiares revelaram padrões consistentes de respostas quando ocasionalmente surgiam perguntas sobre o período de 1939 a 1945. Negação categórica quando confrontadas diretamente, minimização sistemática de seu papel, apresentando-se exclusivamente como administrativas, sem contato com prisioneiros, ou justificativa por meio de argumentos de pressão econômica e obediência a ordens inevitáveis. A compartimentalização psicológica permitia manter identidades públicas completamente dissociadas das ações durante o regime nazista, facilitando um funcionamento social aparentemente normal. Algumas desenvolveram narrativas alternativas elaboradas sobre seu passado. Essa narrativa de vitimização pessoal foi adaptada e aperfeiçoada por muitas sobreviventes do sistema de campos que evitaram consequências legais. Elas se apresentavam invariavelmente como mulheres jovens e ingênuas, forçadas por circunstâncias econômicas desesperadoras ou pressões familiares, completamente ignorantes sobre atrocidades maiores que aconteciam supostamente sem seu conhecimento. A ausência de processos judiciais significativos durante esse período perpetuou essa impunidade sistemática. Entre 1950 e 1963, as investigações ativas sobre crimes nazistas na Alemanha Ocidental caíram drasticamente com recursos mínimos alocados especificamente para localizar as guardas fugitivas. A prescrição legal para certos crimes ameaçava fechar permanentemente a possibilidade de justiça, até que reformas legislativas posteriores estabeleceram a imprescritibilidade formal para crimes contra a humanidade. As comunidades judias sobreviventes, traumatizadas e focadas prioritariamente na reconstrução existencial imediata após o genocídio, inicialmente careciam dos recursos organizacionais necessários para perseguir sistematicamente perpetradoras específicas.
Essa situação mudaria fundamentalmente nas décadas seguintes com a criação de organizações dedicadas, como o Centro Simon Wiesenthal e o Escritório de Investigações Especiais dos Estados Unidos, mas o período de 1950 a 1965 representou essencialmente um vazio na perseguição ativa. As ex-guardas desenvolveram estratégias sociais características durante esse período. Elas evitavam sistematicamente viagens internacionais, especialmente para países com grandes comunidades de sobreviventes. Mantinham círculos sociais deliberadamente restritos, frequentemente limitados a pessoas sem conexões diretas com o período de guerra. Desenvolviam explicações alternativas elaboradas para cicatrizes físicas, conhecimento particular de idiomas estrangeiros ou habilidades específicas adquiridas durante o serviço nos campos. Documentação familiar posterior revela casos em que mantinham identidades completamente separadas, até mesmo com cônjuges e filhos, criando uma compartimentalização psicológica extraordinária. O impacto psicológico dessa dupla vida foi objeto de estudos específicos por especialistas em trauma. Testemunhos clínicos documentam alta incidência de alcoolismo, depressão crônica, distúrbios de ansiedade e comportamentos erráticos entre ex-guardas identificadas décadas depois. Esses padrões sugerem que, ao contrário da narrativa autoexculpatória desenvolvida, muitas experimentavam efeitos significativos de trauma de perpetradora e culpa subconsciente, manifestados por sintomas específicos, mesmo quando mantinham negação explícita de responsabilidade moral. Até o final dos anos 1970, a maioria das ex-guardas havia construído vidas completamente novas. Algumas até alcançaram posições respeitáveis em suas comunidades, participando ativamente de associações cívicas ou religiosas, sem que ninguém suspeitasse de seu passado. A compartimentação psicológica funcional permitia-lhes participar aparentemente de forma normal em atividades sociais, enquanto suprimiam eficazmente as memórias de períodos incriminatórios, embora testemunhos posteriores de familiares frequentemente revelassem comportamentos noturnos perturbados, sugerindo um processamento traumático incompleto. Este período de 3 décadas representa o auge da impunidade sistemática, onde o silêncio individual encontrou apoio na amnésia coletiva cultivada deliberadamente, criando um espaço de reintegração sem uma responsabilidade efetiva. No entanto, no final da década de 1970, novas gerações começaram a questionar essa conspiração do silêncio, preparando o terreno para uma fase final de justiça tardia que reconfiguraria parcialmente a narrativa histórica sobre a participação feminina nos crimes do Terceiro Reich.